Oi, gente, vamos lá. Então, o efeito de alteração na amplitude, ele mexe com os dados originais da função. Então, no caso, essa daqui, ó, função seno. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Quando eu ligo essa função aqui, que tem o 2 na frente multiplicando, o que acontece? Então, o gráfico recebe esse efeito elástico, a curva é esticada do 1 para o 2 e do menos 1 para o menos 2, tá? Mas o período dela continua sendo o mesmo, o período é 2π. Então, ela só fica esticada lá para cima e para baixo. Então, essa função tinha a imagem que ia do menos 1 ao 1, agora ela vai do menos 2 ao 2. E esse é o efeito da amplitude. Ligando essa função aqui, olha, que vai até 3, olha o que acontece. Então, nesse caso, ela vai até no máximo 3 e no mínimo menos 3. Então, continuando, pessoal, agora o efeito de translação. Então, translação é aquele efeito que eleva desse jeito. Então, a função é a mesma, só que entrou mais 2. Então, eleva-se 2 unidades a curva toda. Se eu coloco mais 3, então a curva sai do lugar original dela, que é essa azulzinha clara, e vai lá para o 3, né? Onde está. Então, olha o que acontece. A imagem dessa azul ia do menos 1 ao 1. Quando aumentou 2, então o ponto mais baixo dela foi aqui o 1 positivo. E o mais alto foi o 3. Quando aumentou 3, o ponto mais baixo dela é o 2, olha. E o mais alto é o 4. Então, eu tenho que somar essas unidades naqueles valores da imagem. Então, o mais baixo é o menos 1. Então, no caso da verdinha, menos 1 mais 2 caiu no mais 1. E o 1 positivo mais 2 caiu aqui no 3, tá? Agora, eu vou tirar essas que são função seno e vou colocar a função cosseno para você olhar, tá? Então, parece que é igual, mas não é. Olha, saindo do zero, ela sai daqui do alto. Então, ela desce tudo primeiro, chega no ponto aqui de mínimo e depois sobe para chegar no ponto dela de máximo. E esse ponto de máximo é o ponto de partida dela. Então, ela sai do 1 e chega no 1 de novo lá em cima, tá? Quando eu coloco um menos 1 na frente, então ela desce uma unidade. Se eu coloco mais 1, então ela sobe uma unidade. Esse é o efeito de translação, tá? Então, esse número que está na frente, ele é sempre somado ou subtraído. Veja que quando ele está aqui negativo, é evidente que ele é subtraído. Tá bom? E agora, esse último aqui que eu não mostrei, olha, então, voltando para a função seno, comparando, olha, a curva da função seno original com a função cosseno original. Olha a diferença, né? Então, a função seno, vou trocar a corzinha dela, só para você poder diferenciar melhor. Olha, vou colocar a função seno em vermelho. Olha, ela faz a conchinha para cima e a conchinha para baixo. Já a função cosseno não, ela sai lá de cima, desce
tudo e sobe tudo até aqui, né? E a função seno, ela para aqui, ó. Depois de ter dado uma voltinha aqui, uma conchinha para cima e a conchinha aqui para baixo, e ela chega aqui, tá bom? Continuando, agora o efeito de alteração na frequência. Então, para alterar a frequência, eu tenho que ter um número multiplicando o ângulo ou o arco. Então, o x é o ângulo que entra na função, ou o arco, né, se entrar em radiano. Então, esse número que entra aqui, ele multiplica o arco. Então, olha o efeito de alteração na frequência. Ou ela espreme a curva para ter um período menor, né? No caso aqui, então vamos comparar a vermelha com a azul. Então, é uma função seno, ó, as duas saem do zero, só que a vermelha tem o período normal. Então, ela vai de 0 até 2π, onde ela fecha a conchinha de cima e a conchinha de baixo. Já a azul, a metade do caminho dela, que normalmente é o π, aqui já está no π sobre 2. E o final do primeiro período dela está no π, em vez de estar no 2π. Então, quando eu multiplico a função, quer dizer, a função não, o ângulo, né, o arco ali, o x, multiplico por 2, o período cai pela metade. E a frequência dela, então, quer dizer que ela tem que ficar num espaço menor de x, ela tem que encaixar uma volta. Então, normalmente, ela encaixa no 2π, na função original. E com essa alteração, a frequência, então, fica espremida. Quer dizer que nesse espaço até o 2π, ela vai dar 2 voltas. Então, ela tem uma velocidade maior, né? Então, eu dobro o ângulo, ela fica mais veloz e se espreme para poder dar conta dessa velocidade. Então, se o ângulo está dobrado, ela vai dar 2 voltas e ela vai fazer o movimento dela, que ela fazia mais devagar para chegar até no 2π. Aqui ela já fez o primeiro e aqui o segundo, naquele mesmo espaço de 2π. Então, o período dela agora vai ser π, ao invés do período ser 2π, tá? Aí, a continha que eu faço para isso é o seguinte, eu sempre vou ter o 2π como referência e eu vou pegar esse 2π sempre e dividir por esse número que está aqui acompanhando o x, que no caso ali é 2. Então, o período dessa função vai ser 2π dividido por 2. No caso dessa verde, olha o que vai acontecer. Ela vai ter que se espremer mais ainda, né? Então, o período dela, deixa eu desligar essa azul para você poder ver. Olha só, a primeira volta dela, em vez de parar no 3,14, né, que é o π, então 3 está aqui, ó, 2, 3, 4. Né? A azul, o primeiro período dela fechava no π. Essa aqui, o primeiro período dela, a primeira voltinha dela está aqui, ó. E ela fechou aqui em 2π sobre 3, né? Então, o período dela vai ser esse 2π sobre 3 aqui. Então, como que eu acho esse 2π sobre 3 sem ser aqui no gráfico? Eu pego aquele 2π, que é o original, e divido por esse número que está aqui, ó, junto com x. E aí, essa é a forma de achar período de qualquer função, tá? Então, essa alteração no período, né, que espreme ou estica, vou dar um exemplo diferente agora, ó.
Olha só o que aconteceu nesse caso. Deixa eu colocar uma outra cor. É a roxa. Veja que ela está mais esticada do que a original, que é a vermelhinha. Então, a vermelha vai até o 6,28, que está aqui, ó, para dar o primeiro período, né? Tá aqui. Agora, a roxa, ela vai ter que... Deixa eu andar aqui o negócio para cá, ó, para você poder ver. Tá. Olha só, a roxa, então, primeira voltinha dela, segunda, ai, que merda, esse vídeo estragou. Então, pessoal, esse é o último tipo de alteração na curva, né? São 4. É o efeito de defasagem da curva. Então, essa palavra defasagem, ela tem a intenção de indicar um atraso mesmo, né? E lógico que também pode ser um avanço. Então, defasagem aí está nomeando essas duas possibilidades. Então, olha só o que acontece, é bem interessante. Se eu somo uma unidade no ângulo, olha o que acontece com a curva. Para ela se ajustar a essa alteração, ela volta 1. Porque o começo dela é aqui, ó, no zero, né? O começo original dela é aqui. Como nessa função preta foi somado 1 no ângulo, então isso causa uma defasagem de uma unidade. Então, ela volta aqui, ó, para o -1. Vamos ver a outra que somou mais 2. Então, olha o que vai acontecer. Ela volta aqui para a saída para o -2, né? Se eu somo π nessa outra aqui, olha o que acontece. Então, ela volta aqui, ó. Esse ponto é o pontinho de partida, que é o ponto Q, menos π, tá? Então, você percebeu que tudo que eu somei, então, o efeito foi de defasagem. Então, existe esse atraso. E aqui, no caso dessa, ó, no caso dessa verde, eu somei π sobre 2. Então, o que ela faz? Ela volta π sobre 2. Então, qual que é esse valor aqui, ó? Menos π sobre 2. E o detalhe que é legal é que assim, olha, a curva que é gerada quando eu somo π sobre 2 é a própria função cosseno, tá? Então, olha, veja que aqui cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é -1. Então, o acréscimo de π sobre 2 na função seno gera uma função cosseno, tá? Então, é isso aí. Oi, gente! Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer os exercícios e eu queria pedir para você dar uma pausada nos slides, pegar os exercícios, tentar resolver. Alguns nós já resolvemos na aula do Zoom, né? Então, daí você já deve ter as anotações. Mas esses outros que eu vou fazer aqui agora, eu queria que você tentasse fazer antes, para depois ir assistir as explicações, tá bom? Então, até já. Oi, então vamos lá. Apostila, página 42, exercício 12. Ele mostra um gráfico, né? Então o enunciado diz assim: o gráfico abaixo representa uma função real de variável real, né?
E aí, nós vamos olhar algumas características do gráfico. Primeira é a seguinte, ó. Ele tem conchinha para cima, conchinha para baixo. Então, essa é uma característica de função seno, né? Então, aqui nas respostas, ó, essa daqui já sei que não podem ser. Aí, outra coisa. A amplitude normal da função seno de x básica é até 1, né? Então, seria no máximo 1, no mínimo aqui o menos 1, né? E está indo do menos 2 ao 2. Então, tem aqui uma alteração de amplitude. Quando tem alteração de amplitude indo do menos 2 ao 2, então quer dizer que tem uma função seno sendo multiplicada por 2. Então, eu já sei que tem um 2 na frente. Então, olha, eu tenho duas opções aqui. Essa daqui, eu também já sei que não é porque não tem o 2 aqui, né? Então, essa não é. Beleza. Aí, esse número que fica aqui junto com x, no caso aqui é 1, aqui é 2. Esse número, ele influencia na amplitude. Aliás, amplitude não, desculpa. Ele influencia na frequência e no período. Então, veja só, se o primeiro movimento, primeira volta completa, parou no π e não no 2π, quer dizer que o período foi 2π dividido por 2, que restou nesse π aqui, ó. Porque eu sempre tenho que pegar o 2π e dividir pelo número que está na frente da função. E o resultado vai dar o período. Então, para poder dar esse π, teve que ser dividido por 2. Quer dizer que aqui, ó, tem um 2 x. Então, a nossa resposta é essa aqui. Beleza? Vou lá. Então, no exercício 17, da página 42, a gente vai trabalhar um conceito muito semelhante. Só que aí ele dá uma função sem o valor do A e sem o valor do B, né? E ele quer que você olhe o gráfico para poder perceber. Então, olha, uma coisa que está bem visível aqui, olha, é que a amplitude vai do menos 3 até o 3, né? Então, se essa amplitude está indo do menos 3 até o 3, esse número aqui é o número que mexe com a amplitude. Então, aqui na frente tem que ter um 3. E bem parecido com o que a gente acabou de ver no exercício anterior, olha, o primeiro movimento vai do zero, né? Metade no caminho está no π sobre 2, e aqui a outra metade vai parar no π. Então, quando o período é π, é porque o nosso período, né? O período original, 2π, foi dividido por 2. Então, é sempre que o período é π, o número que tem que dividir é o 2. E esse número é o que fica aqui, ó. Então, aqui tem que ser 2. E a nossa alternativa correta é a B. Tá bom? Então, vamos em frente. Então, vamos lá.
exercício 18 lá, vestibular da Unesp. Ele diz assim, olha, esse gráfico representa uma função. Qual é a função? Então, é o que a gente já tem feito aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é essa situação da conchinha para baixo e para cima. Normalmente, ela está assim, né? Então, quando acontece essa inversão, é porque a função tem um sinal de menos na frente, né? Então, só tem duas aqui com sinal de menos. Essas duas que sobraram. Agora, esse exercício está bem fácil, né? Porque, na verdade, você só precisa diferenciar aqui se é seno ou se é cosseno. Então, como tem a conchinha para cima e a conchinha para baixo, já estou vendo que é seno, né? Então, é a letra B. Agora, o que mais que está envolvido aqui? Então, esse 2, que alterou a amplitude do menos 2 ao 2. E também o período, olha, o período está dividido por 3, então o período normal é 2π, né? Como aqui eu tenho esse 3, então ele está dividido por 3. Onde é que eu vejo? Aqui no final, ó. Então ela fechou em cima do 2π sobre 3, o normal é 2π. Então, se está 2π dividido por 3, é porque o ângulo aqui foi triplicado, né? Então, essa daqui é a letra B. Essa foi fácil, né? Exercício 11, página 41. Então, aqui tem uma outra função para nós olharmos, né? Informações a respeito da imagem. Olha aqui, imagem, imagem, f de x é sempre a imagem, né? E é uma função real. Então, o que que acontece? Quando é uma função real, sempre os valores de x que vão entrar aqui são números reais, né? Então, são sempre, aqui os valores de x eu vou considerar sempre os radianos. Então, vamos lá. Primeira afirmação. É correto afirmar que essa imagem vai ficar entre 1 e 3? O que que quer dizer isso? Como a função é cossena, ela é aquela cossenoide, ela tem valor de máximo e mínimo, então ela fica sempre dentro de uma faixa. E essa faixa, normalmente, é do menos 1 ao 1. Mas, nesse caso, tem essas alterações aí no gráfico, né? Então, essas alterações aqui, tem esse 2, tem esse outro 2, isso vai mudar. Então, ela não vai do menos 1 ao 1, ela vai para outro lugar. Então, ele está perguntando se é do 1 ao 3, está afirmando, né? Eu tenho que dizer se é verdade ou não. Então, tem um 2 aqui que está no efeito de translação, ó, ele soma 2. E aqui eu tenho um número que ele não mexe com a questão da imagem. Esse número aqui, ele mexe com o período da função, né, para dizer se ela fica mais espremidinha ou mais assim, alargada. Mas a questão da imagem não vai ter problema aqui com esse 2. E esse sim, porque esse faz translação. Né? Outra coisa que essa função tem, ó, é que ela tem um menos na frente do cosseno. Então, em vez dela sair do 1 e descer e subir, ela vai sair do menos 1, vai subir e descer. Ela vai fazer o contrário, né? Ela vai ter todos os sinais opostos. Então, a função cosseno, normalmente, ela faz esse movimento. E nesse caso, deixa eu pegar o azul. Nesse caso, o movimento vai ser assim, vai sair daqui de baixo, vai subir e vai descer, né? E outra coisa, esse ponto aqui de final não vai ser o 2π, vai ser o π, por causa do 2, né? Bom, esse ponto aqui, assim, para uma função que não tem nem nada de translação, seria no menos 1 e o máximo aqui seria o 1. Mas como essa função soma mais 2, o que que vai acontecer? Ela vai subir 2 unidades. Então, agora eu vou pegar aqui o roxo para fazer como que ela vai ficar. Então, do menos 1 mais 2 vai para o 1. Então, ela vai sair daqui e vai fazer isso, ó. E o ponto máximo dela vai ser o 3. E o mínimo vai ser 1, tá?
Então, realmente, ela vai ficar entre o 1 e o 3. Então, eu já achei a resposta, né? Agora, bom, só para a gente ver as outras alternativas, o que estava dizendo ali, né? Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui para escrever das outras. Ó, o gráfico vai interceptar o eixo X? Não, porque eu acabei de ver que ele vai sair do 1 e vai até o 3. Ele vai ficar desse jeito, então ele não vai encostar aqui no eixo X, né? Então, não encosta no eixo X. A imagem, ó, do f de x vai ser menor que 2 para todos os x reais. Ó, então, aqui está o 1, 2, 2, 3, né? A imagem vai ser menor que 2? Para ser menor que 2, teria que ser assim. Só que tem imagem acima do 2. Então, essa não pode ser. Essa não pode ser porque ele não encosta aqui no eixo X. O f de 0 é 2. Olha só. Se eu colocar 0 aqui no x, vai ficar 2 vezes 0, 0. Então, vamos fazer aqui a conta do f de 0. 2 menos cosseno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, o f de 0 seria 2 menos 1, 1. Então, f de 0 é 1 e não é 2. E a imagem vai ser toda maior que 3? Não, eu sei que o máximo dessa imagem é 3 e não maior que 3, né? Senão teria que estar acima do 3, tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra A. Esse exercício ficou um pouquinho fora do que a gente estava falando, né? Ele trata um pouco mais forte da questão de funções, mas é importante, né? Para a gente relembrar um pouquinho de função também. Vamos em frente. Ok, então, página 44, exercício 27. O esboço do gráfico da função, então, bem parecido com aquele anterior, do mesmo jeito, a gente tem que olhar para a função e tentar descobrir o valor do A e do B, né? Então, olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, como o cosseno aqui está um cosseno de x limpo, eu tenho alteração aqui, ó, quando multiplica, eu tenho uma alteração aqui de amplitude, e aqui eu tenho uma alteração de translação. Só essas duas alterações. Então, amplitude, eu olho aqui assim. E translação, eu olho quanto subiu em relação à posição original. Então, a posição original era aqui, né? Do menos 1 ao 1. Então, pelo certo, a amplitude básica da função, ela é uma amplitude de 2, né? Essa daqui, ó, ela tá com uma amplitude de 4, ó, vai do 1 ao 5. Então, tem 4 unidades de amplitude, sendo que essa aqui é a linha do meio, ó. Então, são 2 para cima e 2 para baixo. Então, isso me leva a pensar o quê? Que daqui para cima 2, daqui para baixo 2. Então, esse número que alterou a amplitude é o número 2, que ele esticou de 1 para 2 unidades na amplitude. E, só que além disso, um gráfico que era para estar aqui, ó, na linha do zero, ele subiu, né?
Então, ó, o ponto que era o máximo, que era para estar, já que a gente aumentou 2 unidades, né? Então, se a gente aumentou 2 unidades, esse gráfico era para ser assim, ó, né? Puxando ele. Ai. Nossa, gente, essa caneta me enlouquece. Era para estar assim, né? Só que aí ele subiu, ó, né? Ele subiu quanto, ó? Se era para ser do -2 ao 2. Então, o máximo era para ser 2. E ele está no 5, então aumentou 3 aqui, né? Então, se aumentou 3 aqui, então aqui eu tenho que colocar que aumentou 3 também, né? E a pergunta do enunciado é: qual é o valor do A vezes o B? Então, vai ser aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, a alternativa D, tá? Agora, eu vou pegar uma outra cor aqui para mostrar para vocês uma outra forma de resolver isso, que é bem interessante, que pode ajudar em outros exercícios. Que é a seguinte, como aqui é uma função cosseno limpa, não tem nada mexendo aqui, então eu sei que lá quando eu estou olhando para cosseno, né? Nossa, é muito ruim desenhar com essa caneta, mas eu estou tentando aqui, gente. Terrível. Tá, então aqui é o zero, aqui é o π. Bom, o cosseno de zero é essa parte toda, que é 1, e o cosseno de π é tudo isso aqui, que é -1. Então, o máximo e o mínimo é quando eu faço o cosseno de zero e o cosseno de π. Então, eu vou aplicar aqui nessa função, ó, o f de zero e o f de π. Olha só, então a função, vou copiar ela aqui só para você poder acompanhar. A mais B cosseno x, que é vezes, tá? Então, vai ser A mais B vezes. Quanto que é o cosseno de zero? Então, aqui fica cosseno de zero, né? Que é 1. Então, fica A mais B vezes 1 é B. E isso aqui dá o f de zero. Agora, tem que olhar aqui na função, ó. Quem é o f de zero aqui na função? Ó, zero está aqui. Quem é o f de zero aqui na função? Ó, é 5. Então, a mais b nessa função é 5. Beleza, agora eu vou fazer com o π. Então, a mais b vezes o cosseno de π. Então, a mais b vezes. Quanto que é o cosseno de π? -1. Então, fica a menos b. Agora, eu olho lá. Quanto que é o cosseno... Aliás, quanto que é o f de π? Ó, o f de π nessa função, ó, cai aqui. É 1. Ó. Então, isso daqui é igual a 1. E aí, eu fico com duas equações, tá? Esse método é bastante usado pelos professores por aí, porque é um método, assim, bem certeiro, né? Principalmente quando é dado o gráfico para você achar a função. Porque da primeira forma que eu fiz, é uma forma, assim, mais intuitiva, né? Você transferindo diretamente a teoria e aplicando aqui, assim, só praticamente no imaginário e olhando o gráfico e pegando as informações. E aqui não, aqui você tem uma conta para fazer, né? Então, muitos professores preferem ensinar esse método. Então, eu estou mostrando como é que é. Então, aí eu pego aquelas duas equações, a mais b igual a 5, e aqui a menos b igual a 1. E aí eu resolvo o sistema, que vou resolver pelo método da adição,
porque já está até aqui com valor oposto, né? Soma essa equação, ó, 2A, 5 mais 1, 6. Então, o A, 6 dividido por 2, o A dá 3. E, substituindo, voltando aqui nessa primeira, né? Se A mais B é 5 e o A é 3, então, o B tem que ser 2, né? E aí, sim, chegamos aqui à mesma equação, ao mesmo resultado, né? O A já sabia que dava 3, o B dá 2. Tá. Então, aqui era só para você ver um outro método algébrico que usam bastante também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Exercício 32, página 45. Olha só que o exercício de novo, né? A gente está batalhando essa ideia aqui de olhar para a função, né? Então, eu tenho que procurar esse coeficiente que faz alteração de amplitude e esse aqui que soma e faz translação. Veja que essa soma é nisso tudo, não é no x. A soma é aqui. É a mesma coisa que se fosse assim, b mais a cosseno x, né? Então, a gente está procurando aqui os coeficientes de translação, que é o b e o a de amplitude. Ok. Então, eu já estou vendo aqui que, pelo normal, né, deveria... Ih, essa caneta ficou muito clarinha. Deixa eu pegar outra. Aqui, ó. O normal é a amplitude do menos 1 ao 1. Nesse caso, ó, ela está indo do menos 1 até o 3. Quer dizer que eu já vi que essa função foi esticada, né? Só que, tudo bem, eu já vi que são 4 unidades aqui. 4 unidades. Então, da metade, né, daqui desse ponto aqui do meio, são 2 para cima e 2 para baixo. Então, o número que multiplicou aqui é 2, né? Porque esticou em 2 unidades. Só que, em vez dela ir do menos 2 até o 2, ela está indo do menos 1 até o 3. Então, ela se deslocou, ela era para ir daqui, né, até o 2. Então, era para ela fazer isso, ó, do menos 2 ao 2. Só que ela está indo do menos 1 ao 3. Então, dá para ver que da alteração de amplitude, multiplicando por 2, e iria do menos 2 ao 2, está indo do 1 ao 3, subiu uma unidade. Então, aqui, eu sei que vai somar 1, né? Então, olha, o A mais B, o A é 2, mais B, que é 1, então, o A mais B é 3. E o B menos o A, então, o B é 1, menos o A, que é 2, então, fica menos 1. Então, é 3 e menos 1, que é essa aqui, ó, né? Beleza, tá resolvido. Mas agora, já que ele colocou, não sei se você observou esse detalhe, ou não deu tempo de observar, que eles pediram justamente a soma A mais B e a diferença do B menos A. Então, ele já está com a ideia de você fazer aquela conta do sisteminha. Então, já que, né, eu estou mostrando aqui as duas formas, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, como é cosseno, então, lá no cosseno, vamos olhar aqui de novo, ó. Então, aqui é o zero. Cosseno de zero, então, cosseno de zero é 1. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir.
E aqui é o π. Então, cosseno de π. Então, cosseno de π é menos 1, que é o valor máximo e o valor mínimo da função. Então, eu vou fazer na função, eu vou fazer o f de 0 e o f de π, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar um verde aqui. Cadê o f de 0? Ó? O f de 0, o 0 está aqui. Cadê o f de 0? Ó? O f de 0 deu 3. E o f de π, ó, deu menos 1, né? Agora, aplicando na função. Então, como é que fica o f de 0? A vezes cosseno de 0 mais b. Estou aplicando aqui nessa função, tá? Então, ó, cosseno de 0 é 1. Então, fica A vezes, aqui é 1, né? A vezes 1 é A, mais B, que é igual ao f de 0, que é 3. Então, A mais B é 3. É o que o enunciado estava imaginando, né? Que todo mundo faz por essa conta. Então, você já ia chegar aqui no A mais B, que é 3. E depois, aplicando o f de π. Então, fica assim, ó. A vezes cosseno de π mais b. Então, o f de π eu sei que dá menos 1. Ó. Tá aqui, já tinha calculado. Ó, f de π dá menos 1. Então, vai ficar assim. A vezes o cosseno de π, ó, o cosseno de π tá aqui, é menos 1. Então, A vezes menos 1, né? Isso aqui dá menos 1, mais b. Então, fica assim, menos A mais b, que é a mesma coisa do que b menos A, que é igual a menos 1. Então, é essa a ideia, tá, gente? Espero que tenha dado para entender. Beijo para vocês e até a próxima.